Dia extremamente agitado, quase 4% de alta para Chicago, tanto para a soja quanto para o milho. Retorno de feriado prolongado nos Estados Unidos, já era esperado a movimentação forte, mas veio pior do que o esperado. Muita coisa também acontecendo no mercado doméstico, indicadores importantes para dar a tendência, o rumo dos preços de soja e agora temporada de exportação de milho. A gente vai conversar sobre tudo isso que movimenta o nosso mercado de soja, milho, dólar, logo após a nossa vinheta. Você já sabe, se os assuntos aqui te interessam, soja, milho e dólar, considere, por favor, deixar uma curtida, um comentário, enviar para alguém. Não te custa absolutamente nada e ajuda muito o nosso trabalho a manter o ritmo aqui de informações que a gente traz para você. Também deixo à sua disposição a palestra da Royal Rural. É a melhor palestra do mercado para falar de tendências de soja, milho e dólar, porque a gente traz um olhar da macroeconomia, da geopolítica, das tecnologias que estão surgindo, de tudo que vai guiar o rumo das suas negociações. Leve a palestra da Royal para o seu evento. Para quem acompanhou o mercado hoje, viu o tsunami que pegou o mercado, que foi o movimento de Chicago. Mais de 4% de alta para alguns contratos de soja, mais de 3%, quase 4% generalizado, tanto para soja quanto para milho. Mas Chicago subiu também para farelo, também para trigo, também para óleo. A gente já vai falar o motivo dessa alta, mas antes, vamos olhar nos preços, como isso movimentou os preços no Brasil. A gente teve uma conta de paridade fechando para a soja na casa de 130, quase 140, olhando para julho. Mas as trades fecharam o dia pagando 138 para pagamento ainda em julho. Pouquíssimos negócios saem para pagamento ainda em julho. Agora as contas tudo para o final de agosto, mas ainda teve negociação para pagamento em julho no porto. No milho, as trades pagando ali na casa de 65,50 e a paridade indicando já na casa de 66. Você está vendo aí que o maior movimento foi o movimento de Chicago. Chicago que deu o tom da alta, mas tudo depende do prêmio que vai vir na terça-feira. Eu sempre faço esse alerta, fique de olho no prêmio. A gente traz aqui a paridade para Santos, que é o balizador de todos os portos. Como a gente teve uma alta muito forte de Chicago nessa segunda-feira, provavelmente o prêmio na terça-feira pode vir um prêmio caindo. Mas está aí os preços na tela para você acompanhar. Movimento de colheita, chegamos a quase 20%, mas 17,3% colhido agora em 2026 contra 20% de colheita em 2025. A colheita ainda está atrasada, mas já está recuperando um pouco do ritmo e essa semana deve recuperar ainda mais o movimento dos campos agitado e maiores ofertas são esperadas nessa semana de milho. Começa a temporada de milho, exportação de milho, ainda pouco, 120 mil toneladas contra 1,5 milhão de soja exportado nessa segunda-feira, mas isso não assusta não, porque quando a gente olha para o line-up, está bem casadinho com o volume embarcado pelo line-up, 135 mil toneladas. Só voltando aqui, se você olhar essa conta, a média diária de exportação de milho foi 40 toneladas por dia. Daria no final do mês em torno de 922 mil toneladas. Só que esse ritmo vai aumentar. Então, eu vi muita gente falando do mercado, olha, a exportação de milho começou ruim, vai dar só 1 milhão de toneladas, perto de 1 milhão de toneladas em julho, mas calma. Só está começando a temporada de exportação de milho, esse volume vai aumentar, está em linha com o que o line-up está mostrando, 135 mil toneladas, e o line-up de julho já tem 2 milhões de toneladas nomeado para o milho. Eu falo já tem, porque esse volume ao longo do mês tem que ir crescendo. A gente espera uma exportação de julho perto de 3 milhões de toneladas. O que chama a atenção, você está vendo aí no gráfico, é onde está concentrado o maior volume de exportação de milho, que são os portos do Arco Norte. Você tem Barcarena, Santarém, tem um volume significativo em Santos, mais de 200 mil toneladas, 400 mil toneladas, mas ainda o grande volume concentrado no Arco Norte, que quer dizer que o milho que está indo embora, em grande parte, é milho do Mato Grosso, quase que na sua totalidade. Outros estados, como por exemplo Goiás, vão mandando mais ali para Santos. E aí a gente está vendo que o volume ainda está pequeno, porque a conta para exportação não fecha ainda em Goiás por rodovia, só está fechando conta por ferrovia. Paridade de exportação é o assunto mais místico do milho agora, porque o prêmio não aparece durante muito tempo. A partir de agora a gente tem que ver o prêmio de julho, agosto mais consolidado. Embora esse volume de julho é volume que foi fechado no mês passado, lá atrás, e agora são contratos que apenas estão sendo entregues. Então, grande volume de exportação deve vir para ser fechado, comprado a partir de agora. Bom,
Dá uma curtida aí, deixa um comentário, ajuda a gente. O nosso trabalho vai ser muito abençoado se você fizer esses passos. Curtir, comentar, compartilhar e seguir a Royal onde quer que você esteja assistindo. Eu tô falando rapidinho porque tem muito assunto para a gente conversar. Eu estou olhando aqui no cronômetro que a gente tem pouco tempo. Qualidade das lavouras de milho, 67% entre boas e excelentes. Soja, 64%. Por que Chicago subiu tão forte nessa segunda-feira, sendo que a qualidade das lavouras se manteve acima de 60%. Primeiro que se manteve, mas soja perto de perder os 60%. 64% já acende ali um alerta amarelo. O fato é as previsões de temperatura. Nesse final de semana, uma onda de calor muito forte atingiu lavouras dos Estados Unidos e as previsões para os próximos 6, 8, 10 dias ainda são de temperaturas elevadas. Você soma a isso a também temperaturas muito altas na Europa, onde já pegou qualidade das lavouras da Europa. A França está ali nos níveis mais baixos da qualidade do milho. Então indica o seguinte, a Europa vai ter que importar mais milho e os Estados Unidos em risco de produção. Esse é o primeiro ponto. Temperatura, clima muito alto, temperaturas muito elevadas para os Estados Unidos. E quando a gente olha para a previsão de chuvas para esse período abaixo do normal. Então, se você não tem chuva, você tem temperatura alta, você vai ter prejuízo nas lavouras. Ainda dá tempo de reversão. O estrago, não é que o estrago está feito, alguma perca, prejuízo já está colocado na conta. É que pode acontecer um prejuízo, uma quebra de safra, se o clima se manter nesse ritmo. Além disso, a gente tem talvez o principal fator que levou a essa alta de Chicago. Volta de feriado prolongado. 4 de julho é o feriado mais importante nos Estados Unidos. Os fundos saem das operações e agora os fundos estão voltando. Todo 4 de julho a gente vê volatilidade agressiva nas bolsas. Então eu acredito que foi um exagero essa alta dessa segunda-feira. Tem sim problema de clima nos Estados Unidos, tem rumor de que a China está comprando soja americana, tem problema de clima na Europa, mas não é fator que levaria a uma alta de uma vez só, seria fator de tendência, iria subindo aos poucos. Então essa alta de hoje também tem a ver com a volta do feriado. Quem está mais acostumado com o mercado há mais tempo, lembra que toda a volta de 4 de julho é marcada por essa volatilidade agressiva. Hoje foi exagerado, a gente pode ver correção ao longo da semana. Não acredito que é uma tendência que se manteve firmada ainda não. A gente olhando agora para o dólar, nós já passamos aí pelos principais indicadores que formam a tendência de dólar, que inclusive a gente teve uma queda de dólar nessa segunda-feira. A gente tem agora dia 8, o dia que tem potencial de ser uma alta de dólar, um dia de alta de dólar, porque é a ata do FONC, do Fed, o comitê do Fed que se reúne para decidir os juros dos Estados Unidos. Se no dia da entrevista de juros fez o dólar ir para 5,20, imagina o que pode vir na ata. É o que foi conversado ali na reunião. Então, dia 8/7, anota aí, porque é um dia importante para dólar que pode, eu acredito que tem potencial de levar o dólar para cima. Vamos ver se vem em linha com a nossa expectativa. Esse talvez seja a última divulgação importante para definir de fato o rumo do dólar como tendência limpa, que é o dia 14 de julho, onde a gente vai ter a inflação dos Estados Unidos. Então, para o dólar, o caminho é esse. Fiz um apanhado geral aqui dos indicadores que a gente passou pelo Brasil, trouxe para você a visão de Chicago, que eu acredito que está exagerada, mas dentro da consultoria eu já havia dito que os contratos mais alongados de setembro em diante para a soja tinham a tendência de buscar a casa dos 12. Tá aí, num dia só, chegou pertinho dos 12 de novo. Mas isso tem também um tempo curto, tem uma data específica para Chicago que vai ter que voltar a cair. Você quer essa consultoria mais personalizada, onde a gente fala compra, vende, espera? Entre em contato com a gente, royalrural.com.br, manda uma mensagem que você veio pelo radar, 15 dias de demonstração de graça, para você ver se vale a pena ou não. Se não, a gente continua aqui pelo radar. Até mais.